Prepare-se para conhecer uma história que mistura fama internacional, sucesso estrondoso e um fim absolutamente chocante. Uma tragédia que parecia ter saído de um roteiro de filme de terror. Estamos falando da vida e da morte brutal de Loalva Braz, a voz inconfundível por trás de um dos maiores sucessos da música mundial. Você pode até não reconhecer o nome de imediato, mas com certeza já ouviu a música Chorando Se Foi. Chorando se foi quem um dia só me... O que talvez você não saiba é que essa voz tão marcante terminou seus dias em circunstâncias tão violentas e absurdas que até hoje causam espanto e revolta. Loalva Braz nasceu em 3 de junho de 1953, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Desde cedo, respirou música. Filha de um maestro e de uma pianista clássica, aos 3 anos já tocava piano. A formação musical foi intensa e rigorosa. Dos 4 aos 12 anos, estudou canto e música, e ainda na adolescência, iniciou sua carreira artística, adotando o jazz como estilo principal. Com esse talento todo, ela foi parar em Paris, em 1985, na tentativa de expandir sua carreira. No início, enfrentou dificuldades e preconceitos, mas tudo mudou em 1988, quando foi convidada para um concurso que escolheria a voz principal de um novo grupo musical. Mesmo com 35 anos, bem acima da faixa etária que os produtores procuravam, Loalva fez uma apresentação tão impactante que conquistou os jurados e garantiu seu lugar no projeto. Ela mesma escolheu o nome do grupo, Kaoma. Formado por integrantes de diferentes nacionalidades, o Kaoma foi um fenômeno. Em apenas 2 meses, lançaram Chorando Se Foi na Europa, e a música se tornou uma febre mundial. O ritmo da lambada pegou em cheio, incendiando pistas de dança em mais de 100 países. O sucesso foi meteórico. O grupo vendeu mais de 30 milhões de discos, alcançando o topo das paradas em vários países, incluindo 57 semanas consecutivas no Top 50 da França, sendo 12 delas em primeiro lugar. Loalva chegou a ser reconhecida pelo Guinness Book como uma das 20 vozes mais ouvidas no mundo. No Brasil, a lambada já era conhecida, mas Chorando Se Foi explodiu como uma bomba sonora, sendo tocada em festas, discotecas e rádios de norte a sul. O Kaoma internacionalizou o ritmo paraense e consolidou o gênero em escala global. Mas nem tudo foram flores. Um grupo boliviano, Los Xarcas, entrou com um processo judicial alegando que Chorando Se Foi era uma cópia de sua música original. A cantora brasileira Márcia Ferreira também se envolveu na disputa judicial. Após anos de processo, a justiça determinou que a canção realmente pertencia ao grupo boliviano. O Kaoma foi obrigado a pagar uma indenização milionária, o que desestabilizou a formação do grupo. Em 1998, eles se separaram oficialmente e Loalva iniciou sua carreira solo. Em 2003, já fora do Kaoma, ela passou a morar na França, onde se casou com o empresário Eric Levcor e teve 2 filhos. A família também viveu na Suíça, até que em 2015, aos 61 anos, Loalva foi diagnosticada com câncer. Com a saúde fragilizada, ela decidiu retornar ao Brasil e comprou uma pousada na região dos Lagos, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Ali, buscava paz e um novo recomeço, enquanto seguia com seu tratamento. O marido ficou na França e ela seguiu sozinha no Brasil, administrando sua pousada e mantendo uma vida mais discreta. Mas por trás desse aparente refúgio, escondia-se um cenário de tensão crescente. Durante uma reportagem exibida meses antes de sua morte, Loalva revelou que já havia sido vítima de sequestro e recebido ameaças, tudo motivado por questões financeiras. Esses relatos, que à época soaram como desabafos, ganhariam um contorno ainda mais sombrio em janeiro de 2017, quando o impensável aconteceu. Na madrugada do dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 3 da manhã,
o Corpo de Bombeiros de Saquarema recebeu um chamado. A pousada de Loalva Braz estava pegando fogo. Enquanto tentavam controlar o incêndio no prédio, um segundo chamado foi feito. Um carro também em chamas havia sido avistado a menos de 2 quilômetros do local. Ao chegarem à Estrada da Barreira, no distrito de Bacaxá, os bombeiros encontraram um veículo incendiado. Dentro do porta-malas, um corpo completamente carbonizado. Era ela, Loalva Braz. A notícia caiu como uma bomba. Uma das vozes mais marcantes da música brasileira havia sido assassinada de forma bárbara. E o que veio à tona nas investigações só tornaria tudo ainda mais perturbador. Logo após a descoberta do corpo, o caso passou a ser investigado como crime. O que inicialmente parecia um incêndio acidental na pousada e um carro em chamas se revelou um plano cuidadosamente arquitetado por alguém muito mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A polícia começou interrogando todos os funcionários da pousada, e entre eles estava Wallace de Paula Vieira, de apenas 25 anos, que havia sido contratado como segurança há cerca de 15 dias. Ele foi um dos primeiros a acionar a polícia naquela madrugada. Segundo seu depoimento inicial, Loalva teria sido sequestrada por 2 homens armados, e ele, ao tentar defendê-la, foi agredido, ficando com roupas rasgadas e hematomas pelo corpo. Mas logo as contradições começaram a surgir. Wallace alegou que estava na pousada em seu dia de folga, sem motivo aparente para estar ali de madrugada. Os detalhes que forneceu não batiam com a cena do crime, e foi aí que, sob pressão, ele começou a desmoronar. O que saiu de sua boca foi uma narrativa tão fria, tão macabra, que mesmo os policiais experientes tiveram dificuldade em acreditar. Wallace confessou que havia arquitetado todo o plano. Ele sabia que em janeiro, por ser época de férias, a pousada recebia mais hóspedes e movimentação. Mas naquela madrugada específica, não havia ninguém hospedado. Os outros funcionários fixos moravam um pouco afastados da casa principal. Ele viu ali a oportunidade perfeita para agir. Seu objetivo? Roubar o disco de ouro da cantora, que ele julgava ser feito de material precioso, além de dinheiro em espécie que, segundo ele, Loalva costumava guardar na pousada. O plano foi colocado em prática por volta das 3 da manhã. Wallace chegou de táxi acompanhado de 2 comparsas, Lucas Silva de Lima, de 18 anos, e Gabriel Ferreira dos Santos, de 21. Eles arrombaram a porta da pousada enquanto Loalva dormia. O que veio a seguir foi de uma brutalidade indescritível. Com pedaços de madeira, facas e socos, os 3 agrediram Loalva até que ela perdesse os sentidos. Depois, colocaram o corpo ainda vivo da cantora no porta-malas do próprio carro dela, junto com um botijão de gás. A intenção era clara: fazer o carro explodir para apagar qualquer vestígio. Enquanto os comparsas fugiam com Loalva no carro, Wallace permaneceu na pousada, onde ateou fogo no local para destruir provas. Em seguida, correu gritando por ajuda, encenando que havia testemunhado um sequestro. Minutos depois, recebeu uma ligação dos comparsas em pânico. O carro havia quebrado a menos de 2 quilômetros dali, na Estrada de Barreira, e não conseguiram seguir com o plano. Wallace foi até lá e, num gesto final de frieza absoluta, colocou fogo no carro com Loalva ainda viva no porta-malas. O botijão de gás não explodiu, como eles esperavam, mas o fogo consumiu tudo. Uma das artistas mais marcantes do Brasil teve uma morte brutal, carbonizada dentro do próprio carro, pelas mãos de alguém que havia confiado como funcionário. Os motivos? Um disco que nem de ouro era, maquiagens, aparelhos auditivos e um vaso com dinheiro, que posteriormente foi encontrado vazio. A polícia prendeu Lucas e Gabriel ainda no mesmo dia. Wallace os delatou, talvez tentando reduzir sua própria pena. Os 3 foram rapidamente identificados e presos. Wallace ainda mostrou onde havia escondido alguns objetos roubados. Mesmo com a identificação imediata do corpo,
a carbonização era tão severa que foi necessário um exame de DNA para a confirmação oficial. Por falta de material genético suficiente, o corpo permaneceu no IML por quase 2 meses. Só foi liberado em 13 de março de 2017. 3 dias depois, em 16 de março, Loalva foi sepultada no Espírito Santo. Durante o funeral, fãs e familiares cantaram, em coro, a música que a eternizou. Chorando se foi. Uma homenagem dolorosa, marcada por lágrimas, indignação e profunda tristeza. O julgamento dos criminosos aconteceu no dia 8 de janeiro de 2018, quase um ano após o assassinato de Loalva Braz. O país acompanhava com atenção cada novo desdobramento do caso. O Tribunal da Primeira Vara de Saquarema foi o palco onde a justiça tentou, de alguma forma, dar uma resposta à brutalidade do crime cometido contra uma mulher que encantou o mundo com sua voz. E as sentenças vieram pesadas, como era esperado. Wallace de Paula Vieira, o mentor da barbárie, foi condenado a 37 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte, com o agravante de incêndio criminoso. Já Gabriel Ferreira dos Santos recebeu uma pena de 28 anos e Lucas Silva de Lima foi sentenciado a 22 anos de reclusão. Até hoje, os 3 cumprem pena no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nenhum deles demonstrou arrependimento público. E o que mais choca é pensar que tudo foi motivado por um impulso ganancioso, por objetos de valor simbólico e materiais supérfluos. Loalva não foi assassinada por vingança, por rivalidade ou por alguma tragédia de relações pessoais. Ela foi morta por causa de um disco de plástico e de R$15 mil que nem sequer foram recuperados. E esse fato torna tudo ainda mais revoltante. Durante as investigações, a polícia deixou claro que, apesar das ameaças anteriores que Loalva havia sofrido, e que incluíam até um sequestro, esse crime não estava relacionado aos episódios anteriores. Eram situações distintas, sem conexão direta. Mesmo assim, o clima sombrio que rondava sua vida nos últimos anos parecia um presságio do que viria. Loalva buscava tranquilidade em sua pousada, queria recomeçar, cuidar da saúde, talvez voltar à música com mais calma. Mas o destino cruel a aguardava, armado pelas mãos de alguém em quem ela confiou. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. Como você recebeu essa notícia na época? O que mais te impressiona em toda essa tragédia? Sua participação é muito importante e ajuda a manter viva a memória dessa artista inesquecível. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Aqui, homenageamos grandes nomes da música, contamos histórias impactantes e mantemos viva a chama de uma era que marcou gerações. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e continue com a gente nessa jornada musical recheada de memórias e emoções. Até o próximo vídeo!